alguns conselhos sábios para o seu novo ano. 4 diretrizes para uma vida mais abençoada através de 2017. Mas antes de lermos o texto bíblico, eu queria contar para vocês uma história de um casal, pastor e esposa, 1954, na Suíça. Esse jovem pastor e sua esposa assumiram uma igreja que no passado foi grande, foi rica, foi importante, mas com o enfraquecimento da economia local, muitos se mudaram daquela cidade, daquela região, e aquela grande igreja agora era uma igreja pequena, fraca e pobre. O prédio estava bem feio, bem acabado, mas o pastor e sua esposa, o jovem pastor e sua esposa, eles acreditavam que Deus ainda tinha muitas bênçãos para aquele corpo de Cristo. Com fé, eles decidiram melhorar o que fosse possível. Eles arregaçaram as mangas e se puseram a trabalhar. Limparam, consertaram, pintaram tudo que foi possível. 2 dias antes do primeiro Natal, celebração de Natal daquela igreja, houve uma chuva muito forte. Essa chuva encharcou as paredes, algumas das paredes. E para a tristeza deles, bem antes da festa de Natal, tinha sido promovida no bairro todo, aquela chuva, aquela parede umedecida, bem daqui da fachada, atrás do púlpito, o reboque daquela parede caiu, fazendo um buraco muito feio, num lugar que não tinha como esconder. Isso deixou esse casal um pouco desanimados, eles se entristeceram, deu vontade de desanimar, de desistir, mas submissos a Deus, confiando em Deus, eles limparam tudo daquele reboque caído e continuaram o projeto daquele culto. No dia seguinte, antes do culto, a esposa do pastor foi a uma feira de rua e ela encontrou lá naquela feira que vendia coisas usadas, ela encontrou uma linda toalha, toda bordada, com um desenho muito bonito. Era uma toalha usada, mas em boas condições, e ela por 7 francos suíços, ela comprou aquela toalha. E a ideia dela foi muito legal, ela usou aquela toalha para decorar, cobrir o reboque caído da parede. Então a festa aconteceu, ninguém ficou olhando para aquela imagem tão degradante da igreja. A toalha estava ali enfeitando. Eu não sei como será o seu 2017, mas nada garante que no seu 2017 e no meu não haverão tempestades, não haverão paredes encharcadas, não haverão pedaços de reboco caindo, motivos de frustração. Por isso nós precisamos nos preparar para as possíveis bênçãos ou provações que Deus tem reservado para nós através do ano 2017. E eu desafio você então a considerar comigo este versículo da palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14. O texto diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Mais uma vez, 1 Coríntios 16, 13 e 14. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vamos falar juntos esse verso? Está no quadro, vamos lá? Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Esse é um verso pequeno que contém muita sabedoria. Sabedoria que não cabe em muitos livros. Se nós aprendermos um pouco, se você deixar o Espírito de Deus falar com você nesta noite e te desafiar a melhorar,
aproveitando essa mudança de ano 2016 para 2017, isso psicologicamente nos ajuda a querer mudar um pouco também. Pedir que o Senhor nos ajude a obedecermos essa instrução do apóstolo para a igreja de Corinto, para a igreja de Cristo, e nós somos a igreja de Cristo hoje. Primeira coisa que ele fala: estejam vigilantes. Será que você está vigilante? Será que você não está distraído? O texto fala: estejam vigilantes, fiquem alertas, sejam espertos, não se distraiam. Estejam vigilantes, estejam alertas. Por quê? Porque nós não estamos no céu ainda. Se nós estivéssemos no céu, não precisaria desta palavra. Mas como nós estamos aqui ainda neste mundo, nós estamos num campo de batalha. Nós precisamos estar alertas. Precisamos estar alertas, em primeiro lugar, porque o diabo existe e ele continua solto ainda, e ele está ativo no planeta Terra, como é o título de um livro muito antigo. Os que são mais velhos já leram talvez esse livro. O diabo, ele está solto, ele está vivo, e ele ainda está muito ativo no planeta Terra. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, confirma isso. Olha o que o texto fala, leia comigo, vamos lá. Sejam sóbrios e vigiem. Meu irmão, não se iluda. Minha irmã, não se iluda. 2017, o diabo não vai tirar férias. Em 2017, o diabo e seus anjos, eles vão fazer de tudo para derrubar você, para derrubar a mim. Hoje fui pregar na igreja de Americana, na parte da manhã, e quando eu estava na porta, despedido dos irmãos lá, minha esposa ficava conversando com o homem o tempo todo, e eu podia ver, e eu como bom marido, eu estava de olho naquele homem. Ele estava muito chegadinho, né? Mas ele se comportou bem o tempo todo. No final, a Vanger contou para mim a história. Esse homem conheceu meu pai, foi batizado pelo meu pai há muitos anos, na cidade de Junqueirópolis, onde eu nasci. E ele falou que ele foi adotado por uma família de negros, sitiantes daquela região. Meu pai tinha 2, 3 congregações em sítios, onde a população era negra. E ele falou: aquela família de negros me adotou. E aquele homem que me adotou era um pai para mim, e ele era muito fiel a Deus e tudo mais. Um homem que levava Deus a sério, levava toda a sua família para a igreja. Mas aquele homem um dia caiu na tentação de jogar na loteria esportiva. Loteria, naquela época não era loteria esportiva, era loteria apenas. E para a desgraça da vida dele, ele ganhou muito dinheiro. E para a desgraça da vida dele, ele sabia que jogar na loteria é pecado. Um dia eu vou pregar sobre isso. Por que é pecado jogar na loteria? Deus incentiva a gente a ganhar a vida pelo trabalho, e não pela ganância de ficar rico de repente, rápido, sem trabalho. Eu estou resistindo à tentação de não falar sobre isso agora, mas esse homem, que eu sei que tem gente aqui que fala: mas que problema que tem jogar na loteria, né? Loteria é você permitir que outro te assalte a você. Eu vou um dia explicar sobre isso. Vamos voltar à história. Esse homem ganhou esse dinheiro, sabia que era pecado, ele sabia que estava fazendo coisa errada, mas ele não resistiu à tentação de ficar com o dinheiro. O que aconteceu? Ele foi excluído da igreja. E com aquele dinheiro todo, ele não ligou muito, ele parou de ir na igreja. E ele comprou um sítio muito grande para ele. E a história, resumindo, é que esse homem terminou na pobreza. Esse homem perdeu a sua fé, perdeu o seu testemunho, perdeu o seu nome. Ele acabou ficando viciado em jogatina, e na jogatina ele perdeu todas as coisas, inclusive a família dele. O diabo, no ano 2017, ele está muito ativo. E você precisa estar alerta, você precisa ser sóbrio, você precisa vigiar. É o que 1 Coríntios está dizendo para nós, no capítulo 16. Vigiem, estejam alertas. O diabo em 2017, ele vai fazer tudo, meu irmão, para te distrair, para te desviar, para te derrubar, para te inutilizar. Você precisa estar vigilante.
Lembre-se que a Bíblia fala que o diabo, ele não é um inimigo pequeno. Ele, de acordo com a Bíblia, ele é ousado, ele é oportunista, ele é astuto, ele é sagaz. Lembre-se que o diabo é corajoso, ele é ousado. Ele não teve medo de enfrentar o próprio Senhor Jesus Cristo no deserto. Ele não ficou tremendo, ele não ficou com medo. Ele chegou lá, chegou junto, com coragem, atacando o Filho de Deus. O diabo é astuto, é sagaz. Ele é dissimulado, ele é capcioso. O diabo, a Bíblia fala, é traiçoeiro. 2 Coríntios capítulo 11, fala que o diabo, ele se disfarça de anjo de luz. Anjo de luz. A mídia apresenta para nós o diabo, através de filmes de terror, como um bicho feio, um homem asqueroso, com dente de Drácula. Ele não é isso aí. Ele é Lúcifer, anjo de luz. Como é que ele veio a Jesus no deserto, meu irmão? Ele veio assustando Jesus, com uma capa preta, com o dente para fora, escorrendo sangue. Não. Ele veio a Jesus no deserto como um amigo simpático, educado, um amigo que veio a fim de ajudar, de mostrar atalhos, de mostrar um caminho mais fácil, e usando a Bíblia. O diabo, de acordo com 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, ele se disfarça muitas vezes como anjo de luz, como pastor, como apóstolo, como bispo, como líder de uma grande igreja. O diabo é tentador. Ele é o tentador, ele é o príncipe dos demônios, ele é o semeador de contendas, ele é o acusador dos irmãos, ele é um arqui-inimigo de Jesus Cristo, ele é o inimigo das nossas almas, ele é mentiroso, ladrão, assassino. O seu destino final já está decretado, será lá no lago de fogo que arde com enxofre. Mas tem gente aqui que Deus trouxe aqui hoje, que está ignorando a ação do demônio na sua vida, contra você, contra a sua família, contra o seu casamento, contra a nossa igreja. Você está aqui, você não tem pensado no diabo, faz tempo que você não pensa nele. Você ignora ele. De forma prática, você nega a existência dele. Você nega tudo isso que a Bíblia fala acerca dele. Você acha que não tem diabo, não. O diabo é o governo, o diabo é a economia fraca, o diabo é a crise. Mas olha, esta é exatamente a estratégia do diabo. Levar você a baixar a guarda, a relaxar, a falar, o diabo não tem me atacado, o diabo não ataca, não existe diabo. É isso que ele quer. Ele quer que você chegue no ponto de viver como se ele não existisse, como se ele não tivesse nem aí com você, com a sua família, com a sua igreja. Mas esta é uma das grandes estratégias dele. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala que o diabo cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não sejam iluminados pela luz do Evangelho. Esteja alerta. Primeira coisa, então, desse texto de Coríntios 16, em 2017, esteja alerta, fique esperto, não se distraia espiritualmente. Jesus falou que nós devemos orar e vigiar, e não tem feriado para isso, não tem férias para isso. Nós devemos estar alertas. E eu diria de uma forma positiva agora, que nós devemos estar alertas não só porque o diabo existe e está ativo, mas eu gostaria que você estivesse alerta também em 2017 por um motivo positivo. Você estivesse alerta porque Deus existe e Ele está ativo, abençoando o seu povo, dirigindo o seu povo, mexendo a história a favor do seu povo. O que diz o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15? Leia comigo, igreja, assim você ajuda a minha voz. Vamos lá. Tenham cuidado. O texto fala que nós temos que ter cuidado com a maneira como a gente leva a vida, porque os dias são maus, mas o texto fala também que há oportunidades, nós temos que aproveitar as oportunidades, as providências que Deus nos dá. Os dias são maus, mas Deus continua trabalhando. Olha esse próximo verso, Isaías 64, 4, leia comigo, vamos lá. Porque desde a antiguidade
em 2017, esteja atento, alerta, fica esperto para observar as oportunidades desse Deus maravilhoso, que trabalha a favor daqueles que nele o esperam. Ele vai colocar no seu caminho uma bênção aqui, outra lá, outra acolá. Fica esperto, fica atento, para se proteger do diabo, para sair fora das propostas indecentes do inimigo, mas também para estar aberto para as bênçãos e oportunidades que Deus coloca no seu caminho. Um outro texto que fala sobre a ação de Deus diariamente na minha vida e na sua vida, Lamentações, um texto muito conhecido. Leia comigo, igreja, vamos lá. As misericórdias do Senhor bom é o Senhor para os que nele esperam. Esse último versículo parece estar meio fora aí, mas é bom, né? Nós temos solteiros aqui. Quantos solteiros temos aqui? Aí, ó, solteiros. As moças, os moços. Esse último versículo, eu propositalmente falei, não vou tirar não, que não é fácil ser solteiro, não é fácil, né? Solidão, carência, mas olha, é o Senhor que permitiu isso não acontece por acaso, você não está nessa situação porque você quer, né? O Senhor decretou isso, e Ele te capacita, fica frio aí. Esse é só um prelúdio do acampamento de carnaval que está chegando, estaremos lá, né? Falar disso, manda seu filho e sua filha para lá, por favor, para nós podermos crescer na fé e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro texto que fala sobre a ação de Deus. Nós vimos aqui nesse texto que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas veja agora Colossenses capítulo 4, versículo 5, fala: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo as oportunidades. Aproveite ao máximo as oportunidades de ajudar, de evangelizar, de amar, de edificar, de ser edificado, de receber bênçãos do Senhor. Igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre evangelismo. Eu não sou muito fã de evangelismo de porta em porta, evangelismo na praça pública, eu não sou muito fã disso. Já fiz isso muito na minha vida, mas não vi muito resultado nisso. Mas eu sou muito fã do testemunho e do evangelismo que é feito de forma natural, com as pessoas que Deus coloca no seu caminho, lá na escola, lá no bairro, lá na empresa, no trabalho. Ali você tem a oportunidade de viver como Cristo diante da vida daquelas pessoas. Ali as pessoas têm a oportunidade de ver como que você é diferente, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, na diversidade, na prosperidade, e as pessoas veem que você é diferente, e daí você vai estar sempre tendo oportunidades no emprego, ou na escola, ou na vizinhança. Quando você vê alguém triste, quando você vê alguém que está abatido, quando você vê que alguém está sofrendo, e nesse mundo está cheio de gente abatido, está cheio de gente triste, e cheio de gente sofrendo, essa é uma oportunidade. Alguns de nós querem evangelizar aquele que está feliz, contente, alegre, festando, indo para a balada. Essa pessoa não tem tempo para Deus. Vai conversar com aquela moça que acabou de descobrir que está grávida, e o rapaz caiu fora, e ela está acabada, ela está no chão. Vai lá, aproveita essa oportunidade, você conhece ela, chega junto, chora com ela, sente a dor dela, e aproveita essa porta aberta para falar de Deus para ela, para trazê-la talvez para a igreja, trazê-la para a sua casa de acolhedora, seu PG, o que for. Nós temos que ser sábios na maneira como nós vivemos, e aproveitar ao máximo todas as oportunidades. O texto fala: estejam vigilantes. Estejam vigilantes. Estejam vigilantes, porque Deus às vezes trabalha de forma muito diferente
de forma muito inesperada. Estejam vigilantes. Para de viver esse cristianismo seu, do tipo, olha, um dia no passado Deus tocou meu coração, eu reconheci que eu era pecador, e falaram para mim de Jesus, eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, foi um momento muito legal, eu chorei, eu depois fiz a classe de batismo, me batizei, e agora eu estou vivendo a vida cristã, eu leio a Bíblia, procuro obedecer, e eu estou aguardando chegar o dia que Deus volta para me buscar, ou me leva para estar com Ele. E parece que entre o dia da sua conversão e o seu encontro com Deus lá nos céus, não tem mais nada. Deus só agiu no dia da sua conversão, Ele não age mais. Ele só tocou seu coração, te quebrantou, Ele só se revelou de forma sobrenatural na sua conversão. Essa é a única experiência que você tem com Deus, não tem mais nenhuma. Desse jeito a vida cristã fica árida, fica triste, ela fica desanimadora. Entenda que vida cristã é andar com Deus o tempo todo, o inimigo procurando nos atacar, mas Deus ao nosso lado, e Deus na sua providência, Ele vai dirigindo, nada acontece por acaso, tudo tem um propósito, e você precisa ter consciência disso para curtir isso. Você sai de casa, é uma segunda-feira humanamente previsível, você vai ter que fazer isso, um monte de coisa chata, sem graça, mas não se esqueça, Deus é o X da equação, e Ele é poderoso para transformar uma segunda-feira chata, numa aventura espiritual maravilhosa. Uns 3 anos atrás, na minha última igreja, um rapaz chamado Rogério, ele tinha voltado do encontro da família, no Ano Novo. No Ano Novo, a família dele, que é muito grande, se reuniu numa cidade do interior lá. Muita comida, vários dias juntos, 3, 4 dias juntos, toda aquela família numa casa, de alguém que tinha uma casa maior, com piscina e tudo mais. Família cristã, todos evangélicos. E o Rogério falou que essas reuniões sempre foram muito gostosas, porque por serem todos evangélicos, ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém fala palavrão, ninguém fala besteira, e eles até têm momentos naturais de louvor, adoração, um começa a cantar um hino, e outro vai ajudando, cantando, e eles passam horas e horas cantando hinos e tudo mais. Mas naquele dia, 3 anos atrás, o que aconteceu? Satanás viu uma oportunidade de criar uma dissensão entre um chefe de família e outro, um tio e outro tio, e eles se estranharam, e eles acabaram se ofendendo, e um dos ofendidos falou para a esposa e para os filhos: gente, nós estamos indo embora, faz a mala, temos que ir embora, nós vamos embora. E ficou aquele ambiente ruim, a situação não foi acertada, e agora no meio da festa, essa família vai embora, sem acertar a situação, deixando aquele mal-estar no coração de todo mundo, e um mau testemunho para as crianças também. E o Rogério falou que ficou aquele, todo mundo insistindo: não vai não, fica aí, mas por favor não vai, não, eu vou, eu preciso ir, eu tenho um negócio para fazer lá, preciso ir. Daí a pessoa fica com o coração endurecido, e vai embora, que vai embora, que vai embora. E quando eles estão entrando no carro, colocam as malas no carro, a esposa entra no carro, o marido está para entrar no carro, e está todo mundo aqui assim no jardim, está todo mundo aqui assim, em frente da casa, na calçada, com aquela cara triste, coração pesado, eles estão indo embora entristecidos. O que acontece? Do nada, um carro sem motorista, que tinha sido estacionado há pouco tempo lá em cima, na subida, aquele carro, o motorista não puxou o freio de mão certo, aquele carro vem, desgovernado, vem, e vai pegando velocidade, ele fecha a porta, todo mundo se afasta, e o carro vem e bate com tudo na traseira do carro da família, e a mulher lá dentro. Aquele é um impacto violento, amassou todo o carro, e eles preocupados com a mulher, ela se machuca um pouco, chama a polícia, cuida de tudo, tal, o que acontece? 7 horas da noite, está todo mundo na sala, a mulher já voltou do pronto-socorro, está tudo bem, não tem lesões maiores, e aí
o Espírito de Deus começa a tocar o coração desses familiares. E alguém fala: olha, nada acontece por acaso. Vamos agradecer a Deus pelo que aconteceu, vamos agradecer a Deus pela sua proteção, ninguém se machucou, os danos foram apenas materiais. E daí aquele homem que estava para ir embora, que estava bravo, que não queria reconciliação, ele foi quebrantado. E ele pediu perdão para o outro familiar. E eles se abraçaram. E a festa continuou, as malas foram tiradas do carro amassado, não tinha como viajar. Houve reconciliação, houve perdão, houve alegria, houve janta, houve hinos outra vez, e a festa continuou. O Rogério falou: pastor, é verdade, nada acontece por acaso. Por que aquele carro tinha que estar ali bem naquela hora? Momento quando a nossa família ia ter um marco feio na nossa história. Deus permitiu que aquele homem descuidado, isso não elimina a responsabilidade do homem. Isso é uma coisa que bagunça a nossa teologia, né? O homem continua culpado de não ter puxado o freio de mão do seu carro, mas Deus é soberano e usou o erro daquele homem para abençoar essa família aqui. Estejam vigilantes, meus irmãos. O diabo está querendo acabar com a sua raça, está querendo acabar com o seu testemunho. Fica esperto. Tudo que você vê nas ruas aqui de Campinas, nos shoppings, tem a mão do diabo ali. Eu estou andando aqui no shopping com a minha esposa, para curtir uma noite agradável com ela. Eu passo pelas lindas lojas do shopping Iguatemi. O que eu vejo? Eu vejo cenas de nudismo, sensualidade. Cartazes de mulheres lindas, só de calcinha, sutiã. Você acha que isso não mexe comigo? Você acha que isso não vem contra todos os meus valores familiares, todos os meus valores em relação ao casamento, a Deus? O diabo está no shopping, o diabo está no cinema, o diabo está na música, o diabo está em tudo. Estejam atentos, estejam alertas, porque alguns, por não se cuidar, acabam caindo, e acaba caindo feio. Quando vê, o testemunho já foi para o beleléu, as oportunidades já passaram. Estejam alertas, mantenham-se firmes na fé. Esse é o nosso próximo ponto. O versículo fala: estejam alertas, mantenham-se firmes na fé. Mantenham-se firmes na fé. Como que a gente faz para se manter firme na fé? A gente tem que olhar na Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre fé fortalecida. Como é que se fortalece a fé? A maioria de vocês, membros dessa igreja, sabe disso. Romanos 10:17. Romanos 10:17 fala, num texto que está falando sobre a importância, a necessidade de evangelizarmos e pregarmos o Evangelho. O texto, no versículo 17 fala: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Como é que você pode se manter firme na fé? Fortalecendo a sua fé. Como é que você fortalece a sua fé? Ouvindo a palavra de Deus. Graças a Deus, hoje pela internet, eu vou fazer caminhadas, eu coloco no meu celular, eu coloco um sermão de um outro pastor. Eu preciso ser pastoreado, eu preciso ouvir outros pastores. Eu escolho a dedo que pastor que eu quero ouvir, que assunto que eu quero ouvir. 40 minutos de caminhada, eu estou não só caminhando, exercitando meu físico, eu estou também alimentando o meu coração, minha cabeça, minha fé em Deus. É uma dica que eu dou para você: submeta-se à palavra de Deus. A minha esposa tem costume de ouvir uma rádio que tem na internet chamado K-Love. E uns tempos atrás, essa rádio fez uma campanha de 30 dias, para os seus ouvintes, 30 dias, sem ouvir música mundana, só música evangélica, que é o tipo de música que aquela rádio coloca. 30 dias, desligar o Facebook, desligar o WhatsApp e ouvir só música evangélica, ficar sintonizado naquela rádio, que é música de adoração e louvor a Deus o tempo todo. E algumas pessoas que aceitaram esse desafio, que gostam da Rádio K-Love, estavam testificando que após tantos dias só ouvindo música evangélica, música que fala sobre Cristo, sobre Deus, sobre as verdades bíblicas, essas pessoas com voz de jovem
diziam o seguinte, que era muito mais fácil enfrentar as tentações estando debaixo de uma dieta musical que é feita por músicas compostas com letra bíblica. A palavra de Deus, ela fortalece a nossa fé. Mantenham-se firmes na fé. Como? Ouvindo a palavra de Deus, vindo aos cultos, ouvindo as mensagens. O Valdir falou para mim que hoje pela manhã o culto foi uma bênção. O pastor Marcílio trouxe a palavra de Deus, a igreja estava lotada. É assim que a gente fortalece a fé. Outra coisa que fortalece a nossa fé, a Bíblia fala sobre comunhão dos irmãos. Eu nunca vou cansar de falar sobre isso, porque a nossa tendência, conforme a gente melhora de vida, é de começar a evitar os irmãos, é começar a negligenciar nossa frequência à igreja. Mas a Bíblia fala em Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos, como é costume de alguns. Deus, de uma forma toda especial, Ele se revela aos seus filhos, quando eles se reúnem como igreja, para adorá-lo. Deus se revela não só durante o culto, a mensagem, os cânticos, Deus se revela também na comunhão, antes do culto, depois do culto. Como é que eu posso me manter firme na fé? Ouvindo a palavra de Deus, expondo minha mente à pregação da palavra de Deus, a músicas que falam de Deus, das suas promessas, das suas provisões, dos seus princípios, mas também na comunhão com os irmãos, reunindo com as outras ovelhas de Cristo, participando dos cultos. Deixa eu dar um exemplo para você. Jesus Cristo, Ele ressuscitou e marcou um encontro com os seus discípulos, lá em Mateus 28, 5, olha o que diz o texto lá, me ajudem lendo esse texto para mim, vamos lá. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. E daí o encontro aconteceu, e o encontro foi maravilhoso. O texto lá está aí no quadro também Mateus 20, 19 a 23, põe o próximo texto por favor, texto Mateus 20, 19, ok, é esse mesmo. Olha o que o texto diz, leia comigo por favor. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. E com isso ele soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, etc, etc. O encontro foi maravilhoso. O anjo falou, olha, Jesus quer encontrar com seus discípulos. Os discípulos vão para lá. Jesus está lá. Jesus os abençoa. Eles se alegram. E Jesus derrama o Espírito Santo sobre eles de uma forma toda especial. Mas tem um discípulo que faltou àquele encontro. Tem um discípulo que não atendeu ao convite de estar nesse culto convocado por Jesus. O nome desse discípulo é Tomé. Por que será que Tomé não foi a esse culto? Talvez Tomé decidiu dormir até mais tarde. Talvez Tomé decidiu assistir uns filmes, ficar com a moçada, até não dá, domingo de manhã não vai dar para ir na igreja. Eu não vou nesse culto que Jesus está chamando não. Talvez Tomé teve que trabalhar, ou ele não precisava trabalhar, mas ele inventou uma pescaria. Talvez Tomé foi em outra igreja. Mas olha o que o texto fala, versículo 24 e 25. Tomé, leia comigo, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu.
Os outros. Tomé faltou no culto passado. O que aconteceu? Está todo mundo alegre, todo mundo cheio do Espírito Santo. Ele não, ele está triste. Ele está incrédulo. A fé dele está enfraquecida. Por quê? Porque ele deixou de congregar-se, como a palavra de Deus fala para nós fazermos. Ele deixou de congregar, ele deixou de ouvir as palavras de Cristo, a sua fé então enfraqueceu-se. Voltando ao nosso versículo de hoje à noite, em 1 Coríntios 13, 16. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam homens fortes, façam tudo com amor. Nesse pequeno versículo, mas cheio de tanta riqueza, nós temos 4 imperativos, e os últimos 2, é interessante, é um imperativo meio que masculino, e o outro é um imperativo meio que feminino. Você percebeu isso? Nós temos uma recomendação de 2 virtudes, uma virtude mais masculina e outra mais feminina. Vamos considerar a primeira virtude, a mais masculina, em primeiro lugar. O texto fala: sejam homens de coragem, sejam homens fortes, sejam homens de coragem, sejam fortes. A primeira característica de um homem admirável é a coragem. É a coragem. As mulheres aguentam qualquer tipo de homem, mas elas não aguentam homens covardes. O homem covarde é uma coisa ridícula, é feio, é vergonhoso. E o texto fala: sejam homens de coragem. Deus falou para Josué: Josué, o meu servo Moisés está morto, agora você é quem vai liderar meu povo na conquista e no domínio da terra que eu vou dar para eles. Josué, presta atenção na minha promessa. Daí ele fala em Josué 1,5: Josué, ninguém conseguirá resistir você. Leia comigo: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. E Josué, baseado, daí Deus continua falando: Josué, baseado na minha promessa, eu quero dizer para você mais: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Em outras palavras, Deus está falando para Josué o seguinte aqui: Josué, você precisa ser corajoso, mas em você mesmo não há coragem. A coragem que eu estou pedindo de você é aquela coragem baseada na minha promessa, na minha fidelidade. Então o texto aqui, irmãos, não é um texto de autoajuda, aonde o guru da autoajuda fala para você olhar dentro de você, porque se você procurar bem, lá dentro há inteligência, a beleza, a sabedoria, a poder, a coragem. Dentro de nós somos todos um bando de covardes. Josué, seja corajoso, não porque você é Josué, mas porque eu sou o seu Deus, e eu estou prometendo para você, que eu estarei com você todos os dias da sua vida. Eu estou prometendo para você a vitória, que eu quero dar para o meu povo. Então, irmãos, sejam homens de coragem. No Novo Testamento, Jesus dá aos seus discípulos muitas promessas
iguais essas que Deus deu para Josué, Jesus dá para nós. Por exemplo, Jesus fala para nós: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Em Hebreus 13:5, nunca o deixarei, jamais o abandonarei. E depois, em Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sejam homens de coragem. Maridos, pais, jovens solteiros, sejam homens de coragem. Seja corajoso para lutar por sua pureza, seu casamento, seus filhos, sua família. Seja corajoso para liderar sua família num tempo de oração, num tempo de leitura bíblica. Você é corajoso para tantas coisas. Por que na hora de chamar a esposa e os filhos para orar e ler, você fica todo amaricado, fica todo fraquinho, fica todo envergonhado? Esquece amaricado, não existe isso. Seja corajoso para lutar por seu testemunho, para lutar pelo nome de Jesus Cristo, para lutar pela sua igreja. Quando você vê alguém falando mal da igreja, não entra com tudo: realmente a igreja tem defeitos. Defende um pouco a igreja. Não deixa a pessoa, qualquer um, ficar falando da sua igreja de qualquer jeito, não. Defende a sua igreja. Seja corajoso, fale a verdade, seja honesto, seja responsável, seja fiel nos seus compromissos. Não assume compromisso que você vê que não vai dar para pagar, que não vai dar para cumprir. Aprenda a falar não. Fala: irmão, desculpa, eu não vou falar isso, eu não vou prometer isso, porque eu estou vendo que eu não vou conseguir, e eu não quero envergonhar o nome de Jesus. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Homem, seja corajoso para lutar pelas verdades de Deus. Estude a palavra de Deus, memorize alguns versos, aplique-os de forma inteligente, use-os para evangelizar os perdidos. Homens, sejam corajosos para ser humilde e pedir perdão quando você errar. Seja corajoso para ser humilde e conceder perdão para aqueles que erraram contra você. Homens, como estudantes, como empresários, como empregados, como pais, como soldados de Cristo, sejam fortes e corajosos, moralmente, espiritualmente. E mulheres, isso serve para vocês também. Sejam corajosas, como Débora foi, como Jael foi, como Vasti foi, como Esther, como Maria foi. E graças a Deus pelas mulheres corajosas da nossa igreja. Voltando ao nosso texto: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. E agora uma virtude mais feminina: façam tudo com amor. Façam tudo com amor. Não basta você ficar firme na fé, não basta você ter uma vida ilibada, uma vida de integridade. O cristianismo inclui também uma integridade embelezada, enfeitada por uma coisa chamada amor, que é muito importante. Agora você vai me ajudar a ler 1 Coríntios, quando nós vamos ver que, antes de ler, deixa eu dizer isso, que depois de destacar uma característica mais admirável no homem, agora o apóstolo destaca uma característica mais admirável na mulher: o amor. Mulher sem amor é tão sem graça quanto um homem sem coragem e sem caráter. Qual a importância, qual o valor, qual o poder do amor? Vamos ler juntos esse texto que fala sobre o valor, a importância e o poder do amor. Vamos ler, gente? Acorde, leia forte, adorando a Deus através dessa leitura. Vamos lá. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,
Qual que é a importância, o valor e o poder do amor? Amor é tudo. O amor é a rainha de todas as outras virtudes. Se você tem tudo e não tem o amor, você não tem nada. Sem amor a sua vida se torna inútil, se torna imprestável, se torna fútil. Agora, eu só vou falar rapidamente sobre esse texto, algo que me assusta e algo que me anima. Olhando para esse texto sobre o amor, uma coisa que me assusta, meus irmãos, e deve assustar você também, é o seguinte, que o texto deixa claro que você pode ser muito respeitado pela igreja, pela nossa igreja, porque você tem dons espirituais, porque você fala em outras línguas, porque você profetiza, porque você é um homem que ora, uma mulher que ora com muita fé, porque você é extremamente generoso, você dá mais do que o dízimo. Mas mesmo assim, você é respeitado pela igreja, mas o texto fala que você pode ser, sem amor, totalmente desprezado por Deus. Então nós podemos ser muito respeitados pelos homens, pelos crentes, pela igreja de Cristo, e ser desprezado pelo próprio Deus, por não termos amor. Nós fazemos um monte de coisa, nós envergonhamos um monte de gente, nós somos muito mais produtivos, muito mais dedicados, zelosos, devotos, e nós pomos o dedo na cara de alguns irmãos que são meio relaxados, e a igreja nos respeita, a igreja nos elege, a igreja nos coloca em cargo de posição, porque nós temos contribuído com muito dinheiro, e a igreja sabe disso. É esse irmão que comprou o carpete da igreja, é esse irmão que deu o carro para o pastor, é esse irmão que fez isso, fez aquilo. Mas Deus despreza esse irmão. Esse irmão para mim é inútil, não vale nada, porque não fez o que fez com amor, fez para se autopromover, fez porque é uma pessoa disciplinada, fez porque é uma pessoa que gosta das coisas certas, ele fez aquilo que ele gosta, e não fez por amor a Deus, por amor aos irmãos. Isso é o que me assusta. E dentro das igrejas, há pessoas, espero que na nossa igreja não exista isso. Isso é o que me assusta. Mas o que me anima nesse texto é que quando Deus pede, quando Deus recomenda alguma coisa dos seus filhos, Ele também capacita seus filhos para aquilo. Então, se Deus está falando em 1 Coríntios 16, façam tudo com amor. Antes de você falar, mas eu não sou amoroso, eu sou meio chucro, eu sou filho de espanhol, sou meio bravo, briguento. Olha, Deus está falando, não é eu, é Deus que está falando. E o Deus que pede é o Deus que capacita. Você precisa obedecer, precisa desejar. Você precisa falar, Deus me ajuda. Eu sou um chato, eu sou um mala sem alça. Eu sou uma pessoa muito rude, dura de palavras. Senhor Deus, me quebranta. Insere amor no meu coração, no meu rosto, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Me transforma, para que eu possa glorificar o teu nome. Nós já vimos nesse sermão aqui, quando Deus enviou Josué, Ele disse, vai porque eu serei contigo. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E o mesmo Deus fala isso para nós. Eu gosto muito desse texto de Isaías que fala, meu servo, não desanime, você é meu, eu o escolhi e não o rejeitei, por isso não tema, porque eu estou com você, não tenha medo, porque eu sou o seu Deus, eu é quem o fortalecerei, é eu quem o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E por isso que Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, domingo passado nós vimos na mensagem que mais importante do que as resoluções que você está tomando, você quer isso, você quer aquilo, ano 2017 você vai lutar por isso, vai lutar por aquilo, mais importante do que a resolução é a motivação, certo? Seja lá o que você quiser para 2017, vamos dizer, você quer casar em 2017, que seja para a glória de Deus.
2017 você não vai casar, você vai continuar solteiro. Que seja para a glória de Deus. Se você vai comprar casa, que seja para a glória de Deus. O que for. Hoje nós estamos definindo uma estratégia inteligente, espiritual, produtiva e abençoadora. Ao fazer o que você for fazer, mantenha-se firme na fé. Seja corajoso e forte para fazer a vontade de Deus. Faça tudo com amor e esteja vigilante. Esteja vigilante. Vigilante contra os ataques do inimigo, vigilantes contra as providências de Deus na sua vida, as oportunidades que Deus está colocando na sua vida. Você lembra daquela história que eu comecei, falando que na Suíça o pastor, igreja que era rica, ficou pobre e tal, reboque na parede, a toalha. Deixa eu contar o resto daquela história lá, para encerrar. Na véspera de Natal, próximo da igreja, tinha uma mulher estranha no ponto de ônibus, estava fazendo muito frio. E a esposa que estava lá, fixando aquela toalha na parede, notou aquela pessoa passando frio no ônibus lá, no ponto do ônibus. Falou para ela: olha, o ônibus vai demorar, vem para dentro, está muito frio. A moça veio, era uma estranha, ela não fazia parte daquela cidade. Ela tinha vindo de outra cidade, atendendo a uma proposta de emprego, de babá. Ela era uma imigrante. A entrevista parece que não deu muito certo, ela estava triste, mas ela entrou para se acolher do frio, ela entrou para dentro da igreja. Quando ela entrou na igreja, o que aconteceu? Ela ficou olhando para aquela toalha na parede. Ela ficou olhando e foi andando e olhando e tocou na toalha. E ela ficou sem palavras. Daí a esposa do pastor falou: o que está acontecendo? Ela falou: eu sou uma refugiada austríaca. Há muitos anos atrás, eu e meu marido tivemos que nos separar. Ele me mandou na frente para fugir do país e vim para a Suíça. E ele falou que ele ia vender todas essas coisas, ele ia arranjar um jeito e ele ia me encontrar. Mas eu nunca o encontrei. Eu ouvi falar que ele foi preso, que ele foi morto num campo de refugiados. Mas essa toalha aqui é uma toalha que ele me deu há muitos anos atrás. E que ficou junto com as nossas coisas lá na Áustria. E como que essa toalha está aqui? Essa toalha é a toalha que ele me deu. Não tem outra. Essa toalha não é feita em produção, larga escala. E ela falou assim: quando nós nos opomos ao regime nazista na Áustria, foi necessário deixar a Áustria. A gente foi aconselhado a fugir separadamente. Meu marido me colocou num trem para a Suíça, prometeu me encontrar assim que conseguisse o jeito de despachar algumas coisas pela fronteira, mas nunca mais ouvi. Mais tarde ouvi que ele foi pego, preso e morto num campo de concentração. Mas como será que essa toalha chegou até aqui? E o pastor ofereceu, a esposa do pastor ofereceu para ela a toalha. Falou: olha, essa toalha tem valor para você, você não quer? Ela falou: não, eu não quero a toalha, não, obrigado, não quero. E ela foi embora. Na noite de Natal, naquela mesma noite, no culto, uma das pessoas que atendeu o convite para vir ao culto, ser evangelizado, era um joalheiro pequeno da cidade. Quando ele vem ali, acaba o culto, ele está lá olhando aquela toalha. Essa toalha já foi minha, eu dei para minha esposa. Como é que foi que veio parar aqui? Eu doei ela e acho que alguém pegou. Não, a esposa falou: eu paguei 7 francos suíços por essa toalha. A esposa do pastor falou. Daí a esposa do pastor falou: eu conversei hoje com a sua esposa. Ela estava aqui hoje de manhã. E o que aconteceu? Eles se reencontraram. E foi uma alegria maravilhosa para esse casal finalmente poder se reencontrar através da toalha que estava ali. A pergunta que a gente faz é a seguinte: por que será que Deus permitiu aquela chuva forte encharcar o reboque velho daquela igreja? Por que Deus permitiu que o reboque do púlpito aqui atrás do púlpito caísse e ficasse tão feio? Por que Deus dirigiu a esposa do pastor a ir na feira comprar aquela toalha? Por que Deus fez com que essa mulher
atendesse a um convite de emprego, que nem deu certo, sair da sua cidade, vir aqui e fazer uma entrevista, não dá certo ficar no frio e ser convidado para entrar. A resposta está em Romanos capítulo 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada acontece por acaso, meu irmão. Nada acontece por acaso. Por isso, eu tenho que encerrar, que a minha voz não dá mais. Por isso, eu diria para você, nesse ano 2017, mantenha-se firme na fé. Seja corajoso e forte para fazer aquelas coisas que você tem que fazer e deve fazer. Faça tudo com amor e esteja vigilante contra as ciladas do diabo e a favor das providências de Deus. Amém? Amém. Me perdoe pela minha voz. Vamos fechar nossos olhos, vamos abaixar nossa cabeça e vamos orar. Tudo aquilo que eu falei aqui hoje foi escrito para a igreja de Cristo em Corinto. Em outras palavras, todas essas palavras sábias, esses conselhos, não são para qualquer um, mas são para os filhos de Deus. A pergunta é: você já é filho de Deus? Você já se converteu a Jesus Cristo? Você já deu as costas para as filosofias e cultura deste mundo e voltou-se para Cristo, para seguir e servi-lo todos os dias da sua vida? Você já confessou a Ele os seus pecados? Você já entendeu por que Ele morreu na cruz no seu lugar? Pelos seus pecados. Você é um cristão. Se você não é, essa mensagem não é para você ainda. A mensagem para você hoje seria outra, seria: arrependa-se dos seus pecados, corra e fuja dessa cultura pecaminosa, dessa sociedade violenta, imoral, promíscua, gananciosa, materialista. Converta-se a Jesus Cristo, aceite a Ele como seu Senhor, seu Salvador. Decida seguir e servi-lo todos os dias da sua vida. Creia na morte vicária dele por você lá na cruz do Calvário. Creia nele como seu único e suficiente Salvador. A palavra diz: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Todo aquele que olhar para Ele, todo aquele que colocar nele a sua fé, não será confundido. Jesus mesmo disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os justos, eu vim buscar os injustos. Você já foi alcançado por Jesus Cristo. Quem sabe hoje é o dia da sua decisão ao lado de Cristo, da sua resolução espiritual. E se assim for, eu gostaria que depois você falasse com o pastor Valdir, ou comigo, ou durante a semana nos procurasse. Nós queremos ajudá-lo a conhecer melhor o Evangelho de Cristo, a saber como talvez se afiliar a essa igreja, se assim for a vontade de Deus para a sua vida. Senhor, eu te louvo e te agradeço por todos aqui que já são cristãos, todos aqui, Senhor, que já foram alcançados por tua graça. Senhor, tudo que nós ouvimos, nós entendemos e nós até concordamos. Mas eu sei que há algum irmão, alguma irmã aqui, Senhor, que precisa da sua ajuda, precisa, Senhor, do seu fortalecimento espiritual. Porque entender é uma coisa, desejar e colocar em prática é outra. Por isso, Pai, eu clamo por mim e clamo por todos os meus irmãos aqui hoje à noite. Pai, opera em nós, não só o querer,
mas também a força para realizar, Pai, aquilo que nós acabamos de ouvir aqui, para que o nosso 2017 seja um 2017 consagrado a Ti, Senhor. Nos ajuda, nos capacita, é o que nós clamamos e pedindo em nome de Jesus, amém.